Novamente, agradecer a professora Flávia, ao professor Léo. Eu vou preferir abrir as perguntas, mas vou fazer apenas um comentário a respeito das duas falas, sobretudo do ponto de vista, acho que eu chamaria de estrutural da sala de aula. Nos dois momentos, não sei, acredito que vocês tenham percebido isso, e por terem pesquisado, estarem em pesquisa na área, parece um lugar, eu não se diria comum, é a ideia da questão do individualizado, do tempo necessário. Em algum momento a Flávia falou de relacionamento, em vários momentos o Léo mencionou para a gente, professor Léo, professora Flávia, a questão da paciência, da observação, de aguardar para ter a observação do modo de pensar do aluno, do modo de pensar humano que está ocorrendo por ali. E é claro que você que está frequentando as salas de aula, observando, seja por pesquisa, seja sendo um docente, discente, você percebe como isso também é válido em todo o processo educativo. De certo modo, me parece que nós temos uma metodologia, e eu acho que as charges que a Flávia nos trouxe, isso foi muito emblemático, pelo menos para mim, sobretudo uma que eu gostei, que era do campo de beisebol, né? Porque você diz, olha, tem aqui esse método, essa metodologia, e não funciona para todo mundo. E, em vários momentos, também ali no início, a Flávia nos traz uma ideia de segregação, inclusão. Então, de certo modo, a pergunta aos dois, aí eu volto para a Flávia, depois passo também para o Léo e abro as pessoas, o que fazer num cenário como o nosso atual, em que nós constantemente somos bombardeados por metodologias. Tem uma aluna aqui que a primeira vez que conversei com ela, ela falava sobre métodos prontos, falava, olha, as pessoas têm métodos prontos para resolver todas as questões de matemática, como se fosse possível, e como criar um ambiente em que nós tenhamos esse tempo, porque é verdadeiro, a professora Flávia nos falou sobre a ideia dos recursos materiais, o professor Léo Aco também nos trouxe isso, e uma estrutura, às vezes, de escola que nós não temos recursos humanos, não temos recursos materiais, não temos tempo, então as dificuldades parece que se somam, mas, ao mesmo tempo, as duas falas nos trazem não apenas um olhar crítico sobre a situação, mas a potencialidade que nós temos, a potencialidade humana, a potencialidade de dizer, olha, essa é a realidade, olha, ela consegue agora representar, quantificar, olha essa possibilidade. O que fazer num cenário em que nós estamos constantemente sendo bombardeados por metodologias em que nós justamente nos tiram o tempo. Nós não conseguimos ter relacionamentos, nós não temos tempos com os alunos. O que fazer nesse cenário? Professora Flávia. O sistema, ele nos maltrata muito, né? Porque às vezes a gente tem que seguir tantos protocolos e o mais importante é colocado de lado. Falar é muito fácil, né? Mas a fala que eu trago aqui é a fala de uma pessoa que está há 25 anos dentro de uma sala de aula, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se perguntar o tempo inteiro qual é o meu objetivo em trazer determinado conteúdo, né? Porque a gente precisa lançar tantos conteúdos para cumprir planejamentos que nos são impostos e cobrados também, né? Que muitas vezes são apenas assuntos vistos e não aprendidos. Então, qual é a real função disso se ninguém de fato conseguiu entender ou aprender, né? Então a gente precisa se perguntar assim quando vai dar um conteúdo. Desse conteúdo, o que esse estudante precisa entender, aprender, porque quando a gente aprende a gente não esquece, né? A gente pode perder um pouquinho da prática, né? O que falam da bicicleta, quem aprendeu a andar de bicicleta vai ficar 10 anos sem andar de bicicleta, vai subir na bicicleta, vai titubear, vai balançar, mas não vai cair. Em algum momento ele vai conseguir pedalar e seguir, né? Por conta dessa falta de prática. Então, quando a gente vai ensinar alguma coisa, trabalhar algum conteúdo, o que de fato é importante para esse estudante? Se a gente colocasse prática nos nossos conteúdos, seria tão mais fácil. Eu não estou falando só da matemática, não. Eu estou falando da aplicabilidade dos conteúdos. Na geografia, na história, nas ciências, na matemática, né?
qual é a utilidade? Quem nunca se perguntou para que eu estou aprendendo isso? Quantas vezes os nossos estudantes não perguntam para que eu tenho que saber isso? Então, eu acho que essa pergunta quem tinha que fazer primeiro era a gente. Por que eu vou levar esse conteúdo? E dentro desse conteúdo, o que de fato ele precisa aprender, né? Então, isso eu acho que é um ponto muito importante. Agora, falando de forma específica do estudante com deficiência, existe, que é previsto por lei também, o Plano Educacional Individualizado, que é o PEI. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que sim, mas o PEI, ele traz todo um respaldo para a gente, porque não adianta nada esse estudante estar dentro daquela sala, dentro daquela turma, como se ele fosse ali uma cadeira, né? Uma pessoa que não participa de nada. E muitas vezes aquele conteúdo de fato, quando a gente pega um estudante com deficiência intelectual, ou um estudante, né, com síndrome de Down, como o Léo trouxe para a gente, às vezes ele não consegue acompanhar todo aquele conteúdo que a turma vem, que a turma precisa, porque ela está dentro daquele ano, mas a gente pode muito bem fazer esse plano educacional individualizado com ele e trabalhar de forma mais prática, mais aplicável, para que ele possa atingir os objetivos que foram traçados ali por uma equipe de forma individualizada para aquele estudante, né? Mas, acima de tudo, eu acho que a gente precisa repensar muito o que a gente está trabalhando com esses estudantes, né? Qual é a aplicabilidade disso, para que ele de fato entenda aquele conteúdo e consiga perceber que aquilo ali é muito importante para a vida dele. Hoje, gente, usar matemática, física, química, a gente usa todo dia. E nós, às vezes, não temos a base daquilo ali que foi passado para a gente de uma forma tão teórica que a gente hoje não consegue enxergar a aplicabilidade desse conteúdo. Né? E isso, eu acho que na matemática faz toda a diferença também, já que a gente está falando de forma específica agora da matemática. Claro, muito E a gente obrigado. contamina, viu, Jean? Devagar, assim, porque e eu falo isso por experiência, assim, agora das minhas práticas no ensino superior, né? Quando as pessoas ao nosso redor observam o trabalho diferenciado que nós estamos fazendo, como nós estamos trabalhando, os resultados, que às vezes são resultados pequenos, mas são resultados que precisam ser valorizados, né? Porque é pequeno, pode ser pequeno para mim, mas para aquele estudante ali é um resultado grandioso, né? Então, quando o nosso entorno começa a perceber que dá certo, que eles aprendem, que eles têm um potencial a ser desenvolvido, a gente acaba contaminando aí os nossos parceiros e fala, poxa, eu não sabia, porque a ignorância eu acho que prejudica muito a gente, né? Eu não sabia que ele aprendia. Uma vez, eu não esqueço disso, eu levei os meus alunos da pedagogia para fazer uma visita e a gente foi trabalhar com atividade física na escola e eles falaram assim, eu não sabia que cadeirante fazia educação física, eu não sabia que essas crianças comprometidas participavam de aula de educação física, então esse eu não sabia, às vezes cria uma bolha em volta da gente que não deixa a gente enxergar o que a gente pode fazer, né? E quando a gente faz, a gente mexe com aquele ambiente ali em que a gente está envolvido também. Devagar. Contamina um hoje, daqui a um ano mais um, né? Mas a gente vai trazendo para perto da gente as pessoas que querem fazer e que muitas vezes elas não sabem como. Sim, eu acho que concordo, Flávio, agradeço. Acho que a graça, o amor é, de certa maneira, contagiante mesmo. E é isso, essa percepção, às vezes, de alegria, de satisfação. Alguns vídeos do Léo, você via isso, teve um momento muito engraçado, acho que o menininho, eles fizeram uma batida de mão, na alegria do menininho de estar ali tendo esse contato físico e tudo. Salientando alguns pontos que a Flávia levantou, Léo, antes de fazer a mesma pergunta para você, ou repetir a pergunta, eu vou contar um caso que ocorreu conosco ali no CAP, uma menina com síndrome de Down. Eu estava dando aula no retorno da pandemia, então uma aula já confusa por natureza, mas tendo que fazer uma revisão extensiva, intensa, de conteúdos chatos de matemática, né? Raízes, equações quadráticas, e depois fazendo mistura com a geometria para tentar preparar para o ensino médio.
E o que ocorre? Justamente a pergunta também se dá no meu caso, por justamente você olhar ali um caso, como a Flávia nos disse, como você nos disse também em alguns momentos, você tem ali diante de você algo, você quer fazer, mas você, mesmo enquanto docente, você não consegue ter o tempo adequado, você não consegue ter a intimidade adequada para tratar junto, personalizar, ter um plano e assim por diante. Mas eu me recordo que eu tive apenas uma chance com a menina, e ocorreu que eu fiz um material adaptado sobre áreas. Eu não conhecia a sua tese ainda. Então, eu tinha feito ali totalmente no escuro. Falei, olha, eu vou fazer uma série de quadrados, vou pedir para ela ir contando esses quadrados, e eu vou raciocinando aqui com ela para ver o que está acontecendo, para eu tentar entender mais ou menos, e tentar adaptar mais e tal. Foi muito, para mim foi muito gratificante, porque ela contava várias vezes o mesmo quadrado. Aí eu brinquei e falei, olha, não está funcionando, né? Você está contando duas vezes. Faz uma coisa para mim, escreve bem grande dentro do quadrado os números. Um, dois, três, pode ser? Aí ela, tá. E ela foi escrevendo. Aí no final eu fiz um quadradinho, fiz um 2 por 2, um 3 por 3, um 4 por 4. E aí no final eu olhei e falei, agora você consegue contar os quadrados, tá vendo? Ou você já tá, os números estão aí. Aí eu falei, olha, que bacana, eu vou explorar um pouco mais. Eu falei, veja bem, você está percebendo aqui que você está 2 mais 2, agora 3 mais 3 mais 3, 3 vezes 3. Ela deu um olhar assim, foi, e do nada ela pegou um pedaço de papel e começou a fazer tabuadas, 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 tabuadas. Eu falei, gente, o que ela está fazendo? Você estava na turma, eu deixei acontecer. Eu falei, vou falar com a tua, vou ver as outras questões, depois eu volto. Aí eu voltei, aí, Joana, e ela estava com todas as respostas riscadas, inclusive, evidente, uma hora que eu não sabia, não tinha noção dessa questão da quantificação, da memória, depois eu lendo a tua tese, agora ouvindo você, ela simplesmente riscou na tabuada todas as respostas, inclusive daqueles que eu não tinha desenhado, que estava escrito, perguntando, e agora? Já que você soube fazer até o 4, o que vai acontecer no 5, no 7? Ela foi fazendo as tabuadas, que ela de uma maneira tinha memorizado, e ela ia riscando as respostas, assim. Então isso foi bastante interessante. E para mim, assim, foi muito gratificante, e aí eu acho que essa alegria, Flávia, que você diz que contagia, a alegria do discente, do docente, e assim por diante, mas ao mesmo tempo, no outro dia eu olho e falo, caramba, eu não tenho tempo devido para trabalhar com ela. Caramba, eu não consigo parar, pensar todo o tempo para eu ter a Joana ali para criar um material, etc, etc, etc. Então, assim, eu acho que é um caso, até vou estar falando o nome, né? É um caso muito específico que tem ocorrido no último ano ali comigo, e é um caso que me marca bastante, justamente nesse critério, assim, a nossa vontade e, ao mesmo tempo, como fazer para criar esse tempo. Eu acho que demanda aí uma série de recursos materiais, humanos e assim por diante. E nesse cenário que nós não temos esse modelo ideal, se vocês têm alguma sugestão, algum critério, como atuar nesse cenário, era essa a minha pergunta. E deixo também o chat aberto àqueles que talvez, porventura, no futuro, estejam com vergonha de falar ou perguntar. Por favor, professor. Professor Léo e depois Anderson já. Responda ou Anderson quer fazer uma pergunta? Fica a seu critério. Pode ser. Por favor, Léo, responda que eu faço depois. Tá, beleza, Anderson. Então, Jean, cara, a pergunta que você fez, a resposta da sua pergunta foi exatamente o que você fez, cara. Entendeu? Porque é isso, eu fico, quando você fez a sua fala, eu fiquei lembrando das tribos indígenas, né? Nas tribos indígenas, as crianças, elas são, você não tem o seu filho, você tem da tribo, entendeu? É da comunidade a criança. Todo mundo tem lá, educa a criança, independente de filho de quem é, entendeu? Então, a inclusão é assim também. Os professores, eles precisam se dedicar a incluir a criança, entende? Você descobriu uma maneira de fazer com que ela entendesse multiplicação de alguns números, entendesse área. Você criou isso, você não, né? Entende? Mas é isso, é a vontade de cada docente diante de uma criança com algum tipo de deficiência, seja lá qual for, ter a vontade de fazer com que ela avance em alguma área, seja qualquer área que for, entendeu? Isso que é importante. Na educação matemática especificamente, acredito que em outras áreas também,
a inclusão pedagógica é uma coisa recente, assim, né? Não tem muita pesquisa. A maioria dos pesquisadores vai para outras áreas, história da matemática, tecnologia, resolução de problemas, tarará. Agora, sei lá, deve ser uns 5% dos pesquisadores vão para a inclusão, entendeu? Eu não sei, mas é muito pouco comparado com as pesquisas que a gente já tem. Então, o que eu sempre falo? Olha só, você está diante de uma criança com algum tipo de deficiência, seu aluno, sua aluna. Ela tem uma... Você tem que estudar a deficiência dela. Você tem que estudar ela. A relação dela com os pais, a relação dela com os colegas, com a escola, entendeu? O que ela, de matemática, ela sabe? O que ela não sabe? O que ela sabe de história? O que ela não sabe? Entendeu? E começar a partir dali, né? Então, a maioria das escolas está despreparada, mas eu acho que principalmente as escolas públicas, elas recebem muito mais estudantes com deficiência que as particulares, né? E é isso, a gente está tentando sempre, assim, né? O CAP, por exemplo, pra você ter ideia, a gente abriu vaga para deficiente no primeiro ano do fundamental, um ano, acho que foi em 2019, foi um ano antes da pandemia. E a gente está recebendo agora os primeiros autistas no sexto ano, né, do fundamental. Então, a gente tem alunos com paralisia cerebral, autistas, aí tem as outras, né, TDAH e outras deficiências. Eu tenho um aluno no primeiro ano com baixa visão, e a gente tem um núcleo lá, né, a gente chama de NEI, Núcleo de Educação Especial Inclusiva, e lá tem profissionais efetivos do CAP que acompanham esses estudantes, entendeu? Tem um específico que acompanha a minha aula, eu sei que ele acompanha a aula de outros professores, para ele também criar materiais para... Né, ou seja, ele não tem formação em matemática, mas ele assiste a minha aula. Ele assiste a minha aula para ajudá-lo a criar materiais junto com os professores. Então, esse movimento, a escola tem que querer fazer essa inclusão. Assim como a sociedade precisa querer fazer inclusão, né? A escola é só um micro-mundo lá da sociedade, mas é isso. A gente quer uma sociedade mais inclusiva, tem que começar pela escola, e é isso, cara. Agradeço, Léo. Anderson. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar e agradecer as falas, tanto da Flávia quanto do Léo, né? Que de fato são muito importantes, porque nós precisamos frequentemente refletir sobre o assunto, né? Nós mergulhados em tantas tarefas e tantas responsabilidades, se nós não tocarmos em algumas realidades com uma certa frequência, elas ficam de lado, né? Naturalmente, elas já são tratadas como descaso, e se nós não abordarmos esses assuntos da maneira adequada, eles ficam abandonados. Mas eu queria fazer uma pergunta, inicialmente a Flávia, mas também, Léo, por favor, pela sua experiência no CAP, talvez você possa também especificar qual é a sua experiência em relação a isso, né? Eu trabalho em algumas escolas e duas delas são, de fato, muito, muito dedicadas e muito especializadas no tratamento de alunos incluídos, né? Existe um setor específico para isso, com profissionais extremamente competentes, qualificados e contratados para isso, né? Buscando da melhor maneira possível atender às necessidades particulares de cada um desses alunos. Uma delas é uma escola pública, outra é privada. Mas eu queria falar o seguinte, antes da pandemia, né, toda vez que nós tínhamos semanas de avaliações ou algo similar, nós separamos, entre aspas, né, uma sala específica para que esses alunos possam fazer suas avaliações, atendendo às suas necessidades específicas. Muitos nem fazem avaliações formais, são avaliações mais... Sim, outras vias de avaliação. Mas o que eu percebo hoje, pós-pandemia?
um número crescente de alunos incluídos. Um número exorbitante de alunos incluídos. Um aumento exponencial, um aumento inesperado de alunos incluídos. De modo que hoje, por exemplo, você até se assusta, porque em algumas turmas a quantidade de alunos incluídos, por diversas realidades, chega a superar os não incluídos, né? Os incluídos que seriam, teoricamente, exceção, eles passam a ser, em alguns ambientes, em algumas turmas específicas, não a exceção, mas a maioria, passam a ser a regra. E neste mesmo ambiente, a escola conseguiu, por exemplo, detectar um certo comércio de laudos psicopedagógicos. Parece uma coisa meio doida o que eu vou dizer, mas existem páginas no Instagram, né, obviamente que eu não vou expor aqui, de profissionais que infelizmente seguem esse rumo, né? Isso é um grande serviço para a própria inclusão no Brasil, porque você acaba desmolarizando processos sérios, né? A própria escola, por exemplo, entrou na justiça contra uma profissional que, numa única turma da escola, deu, no intervalo de menos de 3 semanas, 12 laudos, né? Fazendo com que esses alunos pudessem fazer agora provas e avaliações simplificadas ou adaptadas às suas respectivas necessidades. Isso parece um absurdo, mas é real, né? Isso é real. Diante deste fato, eu faço uma pergunta a vocês, né? Primeiro, nós já sabemos, inicialmente, que, infelizmente, a educação do nosso país ela não tem um valor, não dá um valor adequado àqueles que mais precisam, né? E eu não sei se é uma realidade somente do nosso país ou mundial, né? Pautado numa educação muito, muito produtiva, né? Não olhando para a individualidade da pessoa. Mas eu queria que vocês pautassem pelas experiências que vocês possuem, se vocês identificam essa realidade da inclusão como uma realidade crescente no Brasil por outras razões e não pelas razões corretas. Porque a minha percepção nesse pós-pandemia é que muitas inclusões estão ocorrendo e eu não sei se pelas razões corretas, pelas razões devidas. Pode ser que seja uma coisa muito particular que eu esteja vivendo especificamente nas escolas nas quais trabalho, ou não. E aí eu estou fazendo realmente uma pergunta baseada nas experiências de vocês e no olhar que vocês têm globalmente sobre o assunto, tá bom? É isso. Flávio? Ok, Anderson. Eu fiquei perplexa aqui com o número que você deu dentro de uma turma, mesmo sabendo e observando a realidade que a gente tem agora sobre a banalização dos laudos, tá? Isso é algo que a gente está enfrentando, algo muito preocupante, porque laudo é uma coisa muito séria, né? Primeiro, assim, dentro da escola, nós não precisamos de laudo para fazer atendimentos específicos, até porque quem é o público-alvo da educação inclusiva? É o aluno. Então, quando a gente fala assim, eu tenho 30 alunos na minha turma 74, eu tenho 30 alunos da inclusão, porque todos eles são incluídos na turma, né? Então, a gente começa por esse princípio, que a nossa turma, a nossa aula, a nossa avaliação, o nosso exercício, ele teoricamente deveria ser um exercício, uma prova, uma aula para todos, que atendesse a todos. Só que isso é a nossa última figura lá, é a inclusão no seu modelo ideal, né? Porque a gente sabe que isso é um projeto longitudinal. Não é instalar o dedo, não é falar, nós temos 10 anos, nós temos 30 anos de inclusão, vivemos 1000 maravilhas, está tudo ótimo e não precisa mais porque a inclusão existe, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, não é assim, que é um processo longitudinal que a gente vem conquistando a cada dia. Então, ter esse olhar
né, para dentro da nossa turma, para dentro da nossa escola como um todo, ele é fundamental. Tanto é que não existe mais essa obrigatoriedade do laudo para um aluno fazer uma prova num espaço separado, para um aluno ter um material diferenciado, para um aluno ter esse olhar individualizado que a gente fala tanto, né? Agora, esse problema do laudo que a gente vem enfrentando agora, e sinceramente, eu não sei no que isso vai gerar para a gente, né? E para a própria pessoa, isso é muito sério. Um laudo, primeiro que ele não pode ser fornecido para uma pessoa por um profissional, ou por uma consulta, ou por um pequeno tempo de contato entre esse profissional e essa pessoa, né? Porque existem características de cada deficiência que às vezes se confundem, né? E quem está de fora vai olhar para aquela característica, por exemplo, uma pessoa com altas habilidades, ela tem dificuldades sociais. Uma pessoa com um transtorno do espectro autista, ela também tem dificuldades sociais. Então, se eu tenho dentro da minha turma um estudante que tem essa dificuldade de interação social, né, eu vou pensar que ele é uma pessoa com altas habilidades ou uma pessoa com autismo e todo o resto, né? Então, quando a gente trabalha, quando a gente entra nesse aspecto do laudo, que o professor também está envolvido, quem nunca recebeu aqui um relatório de uma psicóloga para preencher de um aluno, né, de uma terapeuta, e isso é muito sério, porque a gente está ali colocando o que acontece com esse estudante quando ele está conosco dentro da escola, e isso vai interferir diretamente no relato dos outros profissionais, né? Então, por exemplo, um laudo de autismo é aconselhável que ele não seja dado antes dos 2 anos de idade, porque a criança ainda está em desenvolvimento. Hoje a gente está vendo um acréscimo de laudo tardio de estudantes, de pessoas com TEA, que a gente se pergunta, será que esse profissional que realmente forneceu esse laudo, ele tem informações de toda a vida dessa pessoa? Porque a deficiência, o autismo, por exemplo, ele não se desenvolve depois, a pessoa nasce com autismo, né? Então, isso que você está relatando, é lógico que a gente vivenciou aí, está vivenciando, né, uma pandemia, são 2 anos e meio, foram sei lá quantos meses presos em casa, quantas coisas foram retiradas, substituídas, né? Então, mexeu com muita gente, né? A procura pelo psicólogo, pelos terapeutas, isso é estatística, a gente viu o quanto subiu. Então, existem pessoas que agora, de fato, precisam dessa ajuda, né? Mas pode ser alguma coisa transitória. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, como profissional, como família, como gestão, como escola, para esse olhar de laudo, porque estamos vivenciando, e eu não sei até quando, a banalização do laudo. E isso é muito complicado para quem realmente tem a deficiência, né? Então, eu sinceramente não sei o que isso vai repercutir dentro da sala de aula, né, para a gente, porque o profissional que está ali dentro da sala de aula comprometido com essas questões da inclusão não vai ser um laudo que vai determinar como ele vai planejar a aula dele, como ele vai aplicar a aula dele, como ele vai pensar as avaliações dele, né? Como o Léo mesmo falou aqui, a gente precisa saber, sim, da deficiência, saber qual é a deficiência que esse estudante tem, qual é a necessidade dele, para a gente planejar, né? Mas o fundamental disso é a gente olhar para esse todo, para esse aluno como um todo, e pensar na inclusão como um todo, né? Então, é algo que me preocupa demais, e se eu já estava preocupada, agora eu fiquei até assim, fiquei desnorteada com esse número, porque como, gente, dentro de uma sala de aula, né, a gente tem, de uma hora para outra, 12 pessoas laudadas por um mesmo profissional. Então, a inclusão ela é muito séria em todos os aspectos, no aspecto educacional, no aspecto da saúde, no aspecto do lazer, e ela precisa ser colocada, assim, ser pensada com responsabilidade por todos esses profissionais, né? Eu vou,
não cair na tentação de fazer nenhuma analogia com a pandemia, mas com a pandemia em relação a laudos e tratamentos malucos, mas a questão eu acho interessante, colocada nos dados do Anderson e na resposta da professora Flávia, não vou também retomar a questão colocada, mas é como gradativamente essa banalização do laudo, ela está diretamente vinculada a essa despersonalização, essa dessubstancialização. Você retira da pessoa, você retira o tempo, não apenas do professor, como nós podemos aqui dar relatos pessoais, mas da própria instituição. E, às vezes a instituição quer ser inclusiva, em determinado momento o professor Léo até nos falou sobre isso, né? Às vezes a pessoa quer fazer e não quer ter essa paciência de trabalhar, de fazer o trabalho ardoroso ali, desculpe uma analogia com uma planta, né? De você cuidar de uma planta, você cuidar ali de um modelo, de você ter que adubar, você ter que cortar, você não controla o que vai sair daquela semente, você não controla a flor que vai sair dali, e essa ideia também, então, quando nós não personalizamos isso, então eu vejo como, novamente, esses problemas, como eles vão ocorrendo. Tive questões pessoais, enfim, parentes em que foram laudados justamente prematuramente, assim, com remédios e outras questões desse tipo. Mas, enfim, isso é realmente muito preocupante. Professor Léo, a respeito dos dados que o Anderson levanta, essa preocupação no cotidiano e essa, como disse a professora Flávia, banalização do laudo. Então, Anderson, eu não sei se eu vou conseguir contribuir muito, porque eu também nem sabia desse negócio dos laudos aí. O que eu posso falar é que lá no CAP, eu percebi que depois que a gente voltou no presencial, né, a gente ficou 2 anos no online, os estudantes, eles voltaram sem saber estudar. Isso é que eu percebo. E aí tem muitos alunos que apresentam laudos de TDAH. A maioria que temos lá, né, pelo menos no primeiro ano do médio, são laudos de TDAH, e eles têm direito de fazer uma prova numa sala separada. Essa é a única coisa que eu posso dizer com relação à sua pergunta. Antes da pandemia não existia isso. Todo mundo fazia a prova na sala, tal, não tinha essa quantidade grande de... E além do TDAH, muitos estudantes ansiosos, assim. Não sei. Muito ansiosos para fazer avaliações, assim. Aí eles vão para uma outra sala para fazer separado. Mas essa sala está começando a encher também, né? Então, não sei qual vai ser a solução disso. Verdade. Maria. Boa noite. Agradeço aí as falas da Flávia e do Léo. Bom, a minha pergunta vai mais no sentido assim de uma verificação. Não sei se vocês, qual é o nível de experiência que vocês possam ter, ou qual o nível de atenção que vocês possam ter a uma questão mais institucional, né, do que vocês já viram, e a uma questão mais prática também. Por exemplo, já para um pensamento institucional, né, que eu entendo que é muito importante, como vocês colocaram assim, o entendimento do professor, né, do professor dentro da sala de aula, do olhar do professor. Mas o que seria fundamental para uma instituição abraçar, né, e realmente avançar em questões de inclusão, tá? Por uma escola de forma institucional, por uma faculdade de uma forma institucional, né? Onde vocês observam, pela experiência de vocês, que pode ser alguma prática que realmente crie um avanço nisso, e também alguma coisa que vocês observem neste contexto que não pode faltar, se existe algo ou algumas coisas que vocês observam assim, e isso é imprescindível se você deseja realmente fazer um trabalho de inclusão dentro de uma instituição. Obrigado, Maria. Bom, desculpa, já posso? Sim. Então, eu acho que a base de tudo é a informação, a formação. E aí, quando eu falo de formação, não estou falando só da formação do professor, não. Estou falando da formação da comunidade escolar. Porque muitas vezes a gente pega também as famílias,
né, que não sabem como lidar com essa situação toda, o próprio estudante e, lógico, o professor, o gestor, a equipe inteira da escola, porque aquele aluno, ele é de determinado professor naquele determinado ano, mas ele é da escola como um todo. Então, eu acho que a gente precisa ter a base, né, desses processos educativos inclusivos, né? Nós temos, segundo o Romeu Sazak, 7 tipos de acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, a primeira que vem à cabeça é a acessibilidade arquitetônica, normal, né? Porque é aquilo ali que a gente está vendo. Só que, dentre essas 7 acessibilidades, a que mais é citada é a acessibilidade atitudinal, citada pelas pessoas com deficiência, que, teoricamente, seria a acessibilidade mais fácil de se resolver, porque ela depende da gente. Mas para a gente ter esse olhar individualizado, né, essa acessibilidade atitudinal vencida, a gente precisa de uma formação. Então, eu acho que quanto mais momentos assim, quanto mais conversar, quanto mais preparar toda essa equipe escolar acerca de assuntos voltados para a inclusão, mais a gente avança nesse processo, né? Em todos, eu estou falando de todos, eu estou falando da equipe da secretaria, eu estou falando da equipe da limpeza, da equipe da cozinha, né? Como é o caso do CAP, de tudo, entendeu? Porque fica muito concentrado no NEI, né? Os profissionais de lá, eles eu ia dizer que eles sabem o que fazer, mas às vezes a gente não sabe o que fazer, não, né? A gente também toma rasteira. Mas eles, teoricamente, vamos dizer assim, eles têm uma apropriação a mais, porque eles trabalham ali, eles estudam sobre esse assunto. E aí fica sobrecarregado, porque é como, manda para lá, pergunta para eles, me salva aí, né? Então, quando a gente começa a descentralizar e a formar todo mundo dessa comunidade, a gente avança muito mais, né? A gente está com um projeto lá na pedagogia, de cada semestre que a gente recebe os estudantes do ensino superior com alguma deficiência, a gente faz a formação daquele grupo de professores que vai atender esse aluno nesse determinado período. E, aos poucos, a gente quer alcançar todos esses professores. Então, é assim, também não pode pensar que de uma hora para outra a equipe vai estar toda formada e pronto, né? A gente vai de pouquinho em pouquinho, mas eu acredito que o caminho, assim, é a formação dessa comunidade que atende, que trabalha, que acompanha o estudante com deficiência. Obrigado, Flávio. Léo? Então, eu também concordo com a Flávia. A escola toda envolvida, a comunidade toda envolvida, né? E também eu diria que o acesso, precisa ter acesso, precisa ter cota para deficiência. Lá no CAP a gente tem há pouco tempo, mas se não tiver também, a gente nunca teria essa experiência, entendeu? Se não tivesse cota, a gente nunca teve aluno com deficiência no CAP, né? Sempre foi acesso por prova de admissão. Antigamente, eram os primeiros colocados que acessavam. Hoje em dia, a gente tem um nivelamento, mas no primeiro ano do fundamental, tem as cotas de inclusão, as cotas sociais. Então, precisa ter isso. Eu acho que, num primeiro momento, para fazer essa transição, precisa ter um núcleo especializado, mas o ideal é que a escola toda seja uma escola pensando na inclusão, né? Por exemplo, a gente pode pensar nos surdos. Os surdos, diferente das outras deficiências, eles preferem estar numa escola só de surdos, né? O pessoal do INES, por exemplo. Por quê? Porque se eles forem para uma escola regular, a maioria dos professores não sabe Libras. Entende? Porém, as crianças com síndrome de Down, que eu acompanhei, todas elas, as famílias preferem colocar as crianças em escolas regulares.
desde a educação infantil. Já as crianças surdas, os pais, né, de crianças surdas, não. Então, a gente precisa, né, a gente está passo a passo com uma inclusão, mas é uma coisa lenta, né? Mas o ideal é que todos os professores soubessem Libras, né? Para realmente ter inclusão. Entende? Mas é isso, a gente vai caminhando aos poucos. Obrigado, Léo. Marcos levantou a mão. Isso, boa noite a todos. Boa noite, professora Flávia. Boa noite, Léo. Muito obrigado também, assim, por toda a apresentação. E é exatamente esse o meu pensamento. Os professores têm, assim, a necessidade de aprender Libras. Que eu também estou focando nesse projeto. Consegui uma vaga também agora para um curso no INES de Libras. E quero voltar à matemática para isso. Eu interpretar a minha linguagem matemática, saber a linguagem de sinais e poder transmitir. Que a minha principal dúvida foi, não só na matemática, mas em outras disciplinas, é se o intérprete também ele está com dificuldade de passar o que eu estou ensinando para os alunos para o próprio aluno. E quando o aluno tiver dúvida, se ele realmente vai conseguir passar essa dúvida do aluno para mim. Então, o professor, ele tendo saber Libras, eu acho que seria uma grande ponte, uma ligação para realmente conseguir interpretar o aluno, conseguir entender o aluno. Muito obrigado por tudo. Então, Marcos, não sei se você sabe, mas o Projeto Fundão, existe um grupo de pesquisas em inclusão lá no Projeto Fundão. Aí tem professores do INES e tem professores do IBC de matemática. Desenvolve lá os materiais, tem uma vez por semana encontros, acho que é segunda-feira, se eu não me engano. Mas se você estiver interessado, o pessoal pesquisa lá. Tá bom, obrigado. Boa noite, professora. Eu também, assim, desenvolvi também mais assim, essa minha vontade também. No período passado, tive aula com a professora Flávia. Então, assim, aí aumentou mais a minha vontade de aprender e eu mesmo me dedicar, mesmo assim, à matemática para a inclusão. Então, assim, essa é a minha principal meta, minha vontade agora de seguir. Obrigado, Marcos. É interessante a perspectiva do Marcos também. Ele focou na Libras, a gente tinha até conversado há um tempo atrás sobre isso. Fico feliz que você esteja caminhando nessa direção, tendo acesso a outros cursos, enfim, para a própria Flávia e outras questões. Acho interessante, porque além da questão da Libras, que tem todo um problema circunstancial de não ter, por exemplo, o termo técnico, não ter o sinal técnico de algumas áreas, você ter que criar uma própria linguagem específica, isso também, essa noção se aplica nas outras questões, nas outras deficiências. Eu acho que, a exemplo do que a professora Flávia nos disse, e também o professor Léo, como isso ocorre insistentemente em todas as outras questões. As barreiras, em algum momento, a professora Flávia chamou e materializou naquele meme ou naquela imagem, né? Essas barreiras a serem superadas. E eu acho que essa é uma delas, né? Essa comunicação entre o departamento, que ali está tendo um cuidado, uma comunicação interna entre nós mesmos das áreas, essa questão de interesse. Não existindo outras perguntas, eu encaminho a Flávia e depois ao Léo para perguntas ou considerações finais, mas abertos também a algumas perguntas, quem queira levantar o bracinho virtual ou também real, e também pelo chat, tá? Então, Flávia, por favor, suas considerações finais. Bom, eu não vou falar muito não, porque eu acho que eu já falei, né, bastante, a gente já está avançando aqui no horário, mas são movimentos assim, né, que a gente percebe o quanto a gente vem avançando na inclusão, né, e por diversos fatores, diversas medidas, né? E eu tenho certeza que quando a gente entra na sala de aula, a gente tenta olhar para cada um daqueles indivíduos, né? E colocar de fato todos aqueles indivíduos como situação de inclusão. Eu fico muito feliz com os relatos, fico feliz de ver um grupo preocupado, porque, vamos ser sinceros, não é porque eu não sou da área, mas a matemática ela é um bicho-papão nas escolas, né?
ela falou em matemática, as pessoas já se arrepiam, né? Então, imagina para o estudante com deficiência que já vem com outras barreiras. Então, ver uma equipe de matemática pensando e comprometida com esses aspectos da inclusão me faz acreditar ainda mais que um dia nós teremos, de fato, aquela figura, aquela última figura lá, né, que não tem mais barreira e que todo mundo vai poder assistir aquele jogo da maneira que deseja e que pode, né? Então, quero dar os parabéns para todo mundo aqui presente. Que bom que gravou também, porque aí a gente pode alcançar outras pessoas, né? E me coloco à disposição quando vocês precisarem, até mesmo pelo e-mail. E peço aí, fica o convite mais uma vez para seguir o nosso grupo lá no Instagram, @Lidiversidade, né? Agradecer a Thalia, que faz parte do LID também, está aqui fazendo parte dessa discussão, né? Thalia, que é da matemática, traz para a gente, ela puxa as nossas orelhas lá no grupo também, trazendo as questões da matemática. É um grupo muito diverso, é bom que a gente tem representante de ciências biológicas, de educação física, de letras, de pedagogia. A Thalia veio com a matemática, então acho que isso é muito importante, essa diversidade, né? A gente pode espalhar, discutir e crescer junto, isso é essencial, né? Então, muito obrigada, e que tenhamos mais momentos assim. Fico feliz, Marcos, lógico que eu não lembro de você, 1000 perdões, ainda mais nesse ensino remoto, mas fico feliz, né, que você tenha enveredado aí de fato e buscado o curso, né, e que cada vez mais todos os profissionais possam mergulhar em aspectos da inclusão para fazer a sua aula inclusiva. Muito obrigada, viu? Bom, vou deixar o link aqui para quem tiver curiosidade de ver a apresentação toda, né, de todas as atividades que eu realizei na tese. Então, tá meu canal do YouTube e o Instagram, tá bom? Agradeço, Jean, pelo convite. Espero que nessa noite a gente tenha conseguido plantar uma semente da inclusão em vocês. E é isso, multiplicar essa semente, tá bom? Podem entrar em contato comigo se tiver interesse. Tem um livro escrevi um livro depois também, né, para professores e responsáveis, Matemática e Síndrome de Down, mas está ali no Instagram, vocês encontram os links todos. Beleza? Valeu. Beleza. Novamente agradecer a vocês. Eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção é a ideia, o Léo lembrou das comunidades indígenas e, evidentemente, as pessoas do grupo sabem que eu sou muito fã de Platão. Então, a hora que ele mencionou, eu falei, peraí, isso também está na República, que é justamente de cada cidadão, nós nos importarmos com cada cidadão, porque cada um é o nosso pai, cada um é a nossa mãe, cada um é o nosso filho, nossa filha. Eu acho que nesse processo de inclusão, uma primeira conversa, Flávia, certamente, de hoje, fiz algumas anotações, certamente perturbarei tanto o professor Léo quanto a professora Flávia, algumas pessoas já em orientação, outras já em comum, como Marcos, Thalia, e de conversas e assim por diante, e também Léo, certamente entraremos em contato, pensaremos juntos em outras alternativas, algumas questões, e no fundo é agradecer a vocês, agradecer ao carinho, a atenção que vocês dedicaram a nós, e certamente uma semente está sendo plantada, está sendo cultivada. Eu sei que talvez, eu brinquei muito isso com o Marcos já, falei, Marcos, eu não sei nada, mas estou disposto a ajudar. Eu acho que essa talvez possa ter sido um dos primeiros encontros, Marcos, que nós conseguimos, então, aprender um pouco agora com o Léo, aprender um pouco com a Flávia, e certamente outros virão, outras conversas, e agradecer novamente. Muito obrigado, e boa noite a todos, boa noite a todas. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até.